Bem-vindos ao Conversa de IA. E aí, beleza? Sabe aqueles filmes de Hollywood que a gente adora? Muita ação, herói americano salvando o planeta. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes que chegaram pra gente. Eles sugerem que tem, muito mais coisa por trás das telas do que só diversão. Vamos dar uma olhada em como essa máquina de entretenimento pode estar ligada na imagem e no poder dos Estados Unidos lá fora, né? Exatamente. É fascinante ver como as fontes que a gente analisou levantam essas questões. Como Hollywood, sabe, ao longo do tempo pode ter funcionado mesmo como uma ferramenta. Uma ferramenta de quê, exatamente? De projeção de poder, né? Moldando como as pessoas veem não só os Estados Unidos, mas o resto do mundo também. E até, olha só, justificando ações políticas militares. Vamos conectar esses pontos aí. Boa. Uma das fontes, um artigo bem legal, acho que do Le Monde Diplomatique Brasil, dizia justamente isso. Que muitos filmes americanos não são só sobre o bem contra o mal, sabe? Uhum. Eles estariam mostrando, uma superioridade militar, tecnológica dos Estados Unidos. Quase como, uma propaganda do domínio global deles. Sim. Pensa bem, eles resolvem uns problemas gigantescos nos filmes. Alienígenas, robôs assassinos, vinganças impossíveis, coisas que a gente, na vida real, nem conseguiria imaginar, né? Totalmente. E o que é interessante aí é um conceito que uma fonte chama de poder mimético. Hollywood projeta esses desejos de poder, sabe? De resolver tudo na força ou com a tecnologia mais avançada. Coisa que na realidade não rola, né? Exato. A realidade impede. E essa projeção constante acaba criando uma imagem dos americanos como os mais aptos. Quase uma evolução natural, assim. E isso até lembra umas ideias antigas, né? Que ideias? Tipo, como o darwinismo social, que uma fonte cita lá, que justificado a violência pela sobrevivência do mais capacitado. Nos filmes, o poder de fogo vira solução para tudo. E tem exemplo prático disso nos filmes recentes, né? Vamos pegar, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Sim, esse é um bom exemplo que a fonte analisa. A análise aponta que, beleza, tem a personagem feminina forte e tal, mas o filme joga a culpa do desemprego nas máquinas, né? Não no sistema econômico. É uma forma de desviar o foco, né? Pois é. E tem mais. A salvação da humanidade, que é representada por uma personagem mexicana, depende totalmente de ir para os Estados Unidos. Porque lá é que estão as armas mais potentes para resolver a parada. A solução sempre vem de lá. Sempre. Ou pense em John Wick 3. A fonte explora como a gente fica fascinado por aquela violência super exagerada, o tal do hipercinema. Um cara vinga o cachorro matando dezenas de pessoas e a gente acha o máximo. É, a estilização da violência. E mesmo nesse universo maluco, o hotel lá de Nova York é o centro do poder. O mundo todo parece girar em torno daquele lugar nos Estados Unidos. E essa lógica ela vai se repetindo, né? Em Bad Boys para Sempre, por exemplo, a análise mostra como a violência é justificada até pela religião. Mistura ação policial com umas referências bíblicas assim. Nossa, sério? Sim, é um traço conservador forte nos Estados Unidos, essa coisa da fé e das armas. E de novo, olha só, o México pintado como hostil e quase demoníaco. Isso serve para quê? Para legitimar a guerra justa dos policiais americanos. Eita, e em Rambo, até o fim. Ali a coisa fica bem clara, né? A fonte descreve como o filme constrói a ideia da inocência americana, lá com a filha do Rambo, que é corrompida quando vai para o México. Sim, a narrativa da corrupção no exterior. Ela vai atrás do pai biológico, é rejeitada, traída pela amiga, entregue para traficantes. E a vingança final do Rambo acontece onde? Em solo americano, no Arizona. Ele usa a própria fazenda como arma, Reforçando a fronteira como linha de batalha e o vizinho como ameaça constante. É um padrão que as fontes identificam, não importa se o filme parece mais progressista ou conservador. Pois é, até em Velozes e Furiosos. Lembro de uma cena em Cuba, acho que no 8º filme. O Toretto turbina um carro velho cubano com uma lata de Coca-Cola para ganhar um racha de um cara de lá. Ah, eu lembro dessa cena. E no final, ele fala, não quero seu carro, só seu respeito. A fonte pergunta, é só entretenimento ou é um discurso de superioridade americana sobre Cuba? Tipo, insinuando que o capitalismo pode salvar a ilha. É uma leitura interessante essa da mensagem subliminar. E os vilões?
Tipo a Cypher, o Brixton Lore. Eles até falam umas coisas sobre os problemas do mundo, né? Poder nuclear, transhumanismo. Mas as soluções deles são sempre absurdas, megalomaníacas. E no fim? Tudo volta ao normal. Como se o sistema atual fosse a única opção viável. É tipo, as críticas são absorvidas, mas nada muda de verdade. Exato. E isso tudo conecta com a ideia maior de soft power, né? A influência pela cultura, pela ideologia e também com o que uma fonte chama de American Gaze, o olhar americano que molda como a gente vê o mundo. Esse olhar americano... Hollywood não só reflete, mas constrói ativamente uma visão de mundo com os Estados Unidos no centro como padrão. E, olha, isso não é por acaso. Tem uma colaboração documentada entre os estúdios e o Pentágono. Como assim colaboração? Acesso ao equipamento militar, tipo caças, porta-aviões, essas coisas que ficam ótimas na tela, sabe? Em troca de quê? Aprovação de roteiro e uma imagem positiva das Forças Armadas. Caramba, e as fontes dão exemplos disso. Sim. Filmes como Top Gun, clássico, e até Capitão Marvel foram usados abertamente para recrutamento. Uma das fontes menciona que a Marinha Americana viu um pico enorme de alistamentos depois do primeiro Top Gun. Uau! Então não é só impressão minha que esses filmes às vezes parecem propaganda. Vai além. A Força Aérea usou Capitã Marvel para atrair mulheres pilotos. E tem casos ainda mais diretos de interferência. Tipo o quê? A mesma fonte conta que a CIA, lá nos anos 50, financiou e, pasme, alterou o final da animação A Revolução dos Bichos, baseada no livro do Orwell. Mudaram o final? Pra quê? Pra tirar a crítica ao capitalismo que tem no livro original e deixar só a mensagem anticomunista. Pra garantir que ficasse bem claro. Porcos, comunistas, maus, humanos, ocidente implicitamente ok. Nossa, que pesado isso. Fica claro como Hollywood pode pintar esse quadro, então. Mas as fontes que a gente viu vão além, né? Elas conectam essa imagem cultural com ações bem reais dos Estados Unidos no mundo, como essa projeção bate com a política externa de verdade. Exatamente. As fontes traçam um histórico para a gente entender o contexto. Uma das análises, acho que do canal Normose, volta lá no século XIX, na ideia do destino manifesto. Aquela ideia de que os Estados Unidos tinham que se expandir, né? Isso. Uma missão quase divina de levar seus valores e território pela América do Norte. Isso justificou a expansão para o oeste, ações contra indígenas, contra o México. Desde cedo, a guerra e a expansão eram vistas como destino e também como negócio. E depois dessa expansão interna, eles começaram a olhar para fora. Sim. Depois de consolidar o território e um período mais isolado, veio a Revolução Industrial. Aí precisaram de mercados, de recursos, fora. A Guerra Hispano-Americana no fim do século XIX foi um ponto de virada. Foi quando eles pegaram Porto Rico, Filipinas... Exato. Porto Rico, Guam, Filipinas e anexaram o Havaí. Foi o início do imperialismo americano mais declarado. Depois, a Primeira Guerra Mundial consolidou os Estados Unidos como potência financeira. Eles lucraram horrores com a reconstrução da Europa. E o New Deal, a resposta para a crise de 29, ele também foi para fora? Foi. A fonte argumenta que ele foi empacotado como o American Way of Life. Virou uma ferramenta para fortalecer alianças, garantir mercados. Tem um exemplo do acordo com o Brasil do Getúlio Vargas nos anos 30. Troca econômica, mas também muita influência cultural. Entendi. Mas a grande virada mesmo parece ter sido a Segunda Guerra, né? Sem dúvida. Como você disse antes, foi o divisor de águas. Os Estados Unidos saíram como a única superpotência de pé, economia intacta, com a bomba atômica. E aí eles ditaram as regras do jogo do pós-guerra. ONU, FMI, Banco Mundial. Isso. Criaram essas instituições, definiram as regras em Bretton Woods, como as fontes citam, e o dólar virou a moeda global. Hegemonia total. Só que aí veio a Guerra Fria. E a União Soviética como rival. Daí surge a estratégia de contenção do comunismo. E o que isso significou na prática, segundo as fontes, manter uma máquina militar gigantesca e intervir no mundo todo. Muitas vezes secretas. Muitas vezes. As fontes listam golpes apoiados ou feitos pela CIA, Irã em 53, Guatemala em 54, a Operação Condor aqui na América do Sul. Além dos golpes, também apoiaram ditaduras amigas, né?
Com certeza. E financiaram grupos rebeldes que serviam aos interesses americanos na época. Tipo os contras na Nicarágua, contra os sandinistas, ou os mujahideen no Afeganistão para lutar contra os soviéticos. Que depois, ironicamente, deram origem ao Talibã e à Al-Qaeda. Uma ironia trágica da história. Alguns analistas, citados numa fonte, falam que essa é a lógica de fabricar as guerras. Precisam de inimigos para justificar o complexo industrial militar. A guerra vira um negócio que não pode parar. Tem um exemplo que uma fonte deu que me deixou chocado. O caso Irã-Iraque. Ah, sim. Esse é bem emblemático da Realpolitik. Primeiro apoiaram o Irã do Shah, né, contra a influência soviética. Aí veio a Revolução Iraniana, derrubaram o Shah. E o que os Estados Unidos fizeram? Mudaram de lado. Passaram a apoiar Saddam Hussein, no Iraque, financiaram, venderam armas para o Saddam lutar contra o Irã do Khomeini, naquela guerra terrível dos anos 80. Uma aliança de conveniência total. Que durou pouco. Quando Saddam invadiu o Kuwait em 90, ameaçando o petróleo, os Estados Unidos viraram a casaca de novo. Lideraram a Guerra do Golfo contra ele. E não parou por aí. Em 2003, invadiram o Iraque de novo. A desculpa eram as armas de destruição em massa que nunca acharam direito, né? Exato. Uma desculpa que nunca foi comprovada, mas o resultado concreto, como a fonte aponta, foi abrir o Iraque, com seu petróleo barato, para as empresas americanas. Exxon, Chevron. Estão lá até hoje. Caramba, é o que chamam de doutrina de choque, né? Usar a crise para empurrar uma agenda. Isso. Ou o negócio da guerra, como outras fontes colocam. Crises, guerras, desastres viram oportunidades para implementar agendas econômicas, geralmente neoliberais, e para reforçar o controle. O complexo militar industrial não acabou com a Guerra Fria. Ele só achou novos inimigos. Terrorismo, petróleo, agora a China. Exatamente. Não é à toa que o orçamento militar americano continua gigante, maior que os próximos 9 países somados, segundo um dado citado. A guerra vira um investimento, um projeto de poder. A engrenagem precisa continuar girando. Bom, diante desse cenário todo, né, Hollywood de um lado, essa história de intervenções do outro, qual é a reação do mundo? As fontes falam muito de anti-americanismo. E não é só coisa de grupo extremista, certo? De jeito nenhum. É um sentimento bem mais amplo e complexo. Uma análise que a gente viu do Moisés Naim até tentar classificar em tipos para a gente entender melhor. Que tipos seriam esses? Primeiro, tem o anti-americanismo político-econômico. É uma reação direta a políticas específicas dos Estados Unidos. Apoio a Israel, sair de acordos do clima, sanções econômicas, coisas concretas. Faz sentido. Reação ao que o governo faz. Isso. Depois tem o histórico, que vem justamente dessa memória das intervenções passadas que a gente falou. O golpe no Chile, apoio a ditaduras, guerras no Oriente Médio. Isso deixa marcas, ressentimento. Imagino. E os outros? Tem o religioso, que não vem só de fundamentalistas islâmicos, não. Vem de vários setores conservadores pelo mundo que criticam o que vem como materialismo, secularismo e imoralidade na cultura americana. E tem o cultural também, né? Sim, o cultural. É aquela sensação de invasão do American Way of Life. Filmes, música, fast food. Muita gente sente que isso ameaça a cultura local. E por último, ele fala do psicológico, que é uma mistura mais difusa de inveja do poder americano, ressentimento por desigualdade e até frustração com o papel dos Estados Unidos no mundo. Nossa, quanta coisa. E o que me chamou a atenção numa pesquisa que uma fonte citou é que esse sentimento muitas vezes não é só contra o governo. Afeta a visão sobre os americanos em geral. Esse ponto da pesquisa é muito importante. As intervenções acabam gerando antipatia contra o cidadão comum também. E o mais doido, isso afeta mais justamente grupos que poderiam ser mais próximos dos Estados Unidos, afastando possíveis aliados. Exato. Sugere que, para o resto do mundo, existe uma percepção de responsabilidade democrática, sabe? As ações do governo são vistas como reflexo, pelo menos em parte, da vontade do povo. Ah, entendi. Tipo, vocês elegeram esse governo. É por aí. Isso desmonta aquela ideia simplista de eles odeiam nossa liberdade. Muitas vezes, o que se critica são as ações concretas e as consequências delas no mundo.
Considerando tudo isso, cultura, intervenção, reação global, várias fontes levantam a pergunta: será o fim do Império Americano? A era de domínio dos Estados Unidos está acabando? Usam até a comparação com Roma. A comparação com Roma é clássica, né? Mas uns historiadores, Peter Heather e John Rapley, que uma fonte cita, dão uma visão um pouco diferente. Não é só decadência moral, sabe? E qual é a visão deles? É mais estrutural, econômica. Eles dizem que impérios, ao se expandirem e integrarem outras regiões, acabam sem querer ajudando essas regiões a se desenvolverem. Geram riqueza não só no centro, mas na periferia e até em rivais. E aí essas regiões enriquecidas... Eventualmente acumulam poder econômico e começam a querer mais poder político. Desafiam o centro. A ascensão da China, da Índia, o potencial da África. Tudo isso se encaixa nesse modelo. Não é que os Estados Unidos ficaram preguiçosos, é que a economia global mudou. O poder segue o dinheiro, basicamente. Entendi. E quais as consequências disso? Um mundo sem a liderança americana única não significa um mundo mais pacífico, né? Pois é. Uma fonte fala em esferas de influência. Potências regionais, talvez menos liberais, impondo suas regras na vizinhança. Sem aquela hegemonia americana para intervir ou, pelo menos, defender certos valores, mesmo que de forma inconsistente. Que cenário complexo. O ponto crucial que esses historiadores levantam é a escolha que o ZEU tem agora. Eles podem aceitar essa nova realidade multipolar, se adaptar, colaborar, achar um novo lugar, ou podem tentar resistir a isso com o nacionalismo, se fechando. O que seria perigoso, né? Muito. Poderia levar mais instabilidade, tanto dentro quanto fora, e abrir espaço para demagogos, como alertava o Tony Jett. Uau! Realmente, quanta coisa conectada. Fica muito claro que Hollywood, política externa, economia, tá tudo mais amarrado do que a gente pensa no dia a dia, né? Assistindo um filme, lendo uma notícia. Totalmente. As histórias que a gente consome têm um peso enorme, um contexto gigante por trás. Pois é. Acho que a reflexão que fica dessa nossa conversa, olhando para as fontes, é essa. Num mundo em plena transformação, com novas potências surgindo, é ainda mais importante a gente ter um olhar crítico para as mensagens culturais que recebe. Principalmente aquelas que vêm como puro entretenimento, né? Exatamente. Especialmente as que vêm de grandes centros como Hollywood. Que narrativas estão ali, talvez quietinhas, ajudando a moldar o que vem por aí? Ou justificando o jeito que as coisas são hoje? Fica a provocação para a gente continuar pensando. Com certeza. E olha, se você aí curtiu essa nossa análise aprofundada de hoje, essa conversa aqui, não esquece, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder as próximas investigações que a gente vai fazer. Valeu e até a próxima!